Saudações, galera. Beleza? Bom, dando então continuidade aos conteúdos de filosofia do livro de vocês. Hoje nós vamos estudar o capítulo intitulado A Permanência e a Mudança das Coisas. E aí vocês vão compreender um pouco mais. Tem uma frase muito conhecida no mundo da filosofia, que é do filósofo grego Heráclito. Essa frase, ela diz mais ou menos o seguinte: não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez, nem o homem nem o rio serão os mesmos. E você provavelmente deve estar se perguntando, como assim? Eu sou o mesmo indivíduo que entrou pela primeira vez naquele rio, saí, voltei, o rio estava lá, entrei por uma segunda vez. Como esse cara quer que eu acredite que ao entrar pela segunda vez, nem eu nem o rio somos os mesmos? Simples, muito simples. E depois que eu explicar, provavelmente você vai concordar comigo. Vamos lá. Imagine o seguinte, um rio. O que é o rio? Você poderia dizer, bom, um espaço por onde a água corre. Ótimo, boa resposta. Mas imagine que se você tirar a água, ele deixa de ser um rio. Porque o rio só existe enquanto a água corre. Sem água é uma vala, é um córrego, menos um rio. Ou pode ser um rio seco, valar. Mas não é um rio efetivamente. Ok, então sem a água, o rio não existe. Concordamos até aqui? Beleza. Você, ao entrar pela primeira vez no rio, naquele ponto específico, marcado bonitinho ali, sinalizado, você não sabe a temperatura da água, você não sabe a profundidade do rio, você não sabe a força da correnteza, você não sabe a base do rio, o que tem, se é areia, se é pedra, se é musgo. Você não tem nenhuma dessas informações. Então você vai entrar cheio de cautela, cheio de cuidados. No entanto, quando você for entrar a segunda vez, por que o rio não é o mesmo? Porque as águas que banharam você na sua primeira entrada já vão lá na frente. Não podem mais ser alcançadas. Por quê? Porque esse era o ponto do rio em que você entrou. Você não tem como trazer aquelas águas novamente para esse ponto. E ao entrar pela segunda vez, você também não é a mesma pessoa. Porque na primeira entrada no rio, você somou conhecimentos, você ganhou experiência. Agora você não precisa mais verificar a temperatura do rio, porque você sabe mais ou menos. Você não precisa verificar qual é o solo do rio, se é areia, se é pedra, se é musgo, porque você já sabe da primeira entrada. Você não precisa se preocupar se a correnteza vai te levar, porque você já tem consciência pela primeira entrada de que a correnteza está relativamente fraca. Então, esses conhecimentos te deram uma vantagem e uma segurança para entrar pela segunda vez, diferente do que aconteceu na primeira. Por isso, Heráclito afirma que nem você é o mesmo, porque você agora tem conhecimentos que não tinha antes, nem o rio é o mesmo, porque a água que te molhou já vai lá na frente, em outra parte do rio. E vocês nunca mais serão os mesmos num próximo encontro. Nem o rio, nem você mesmo. E aí a gente chega nesse conteúdo que é muito legal, porque fala sobre mudança, mas também fala sobre permanências, ou seja, o ato de permanecer. Vamos lá? Os dois pensadores que nós iremos pensar hoje de forma mais central são Heráclito e Parmênides. Heráclito de Éfeso e Parmênides de, deixa eu me lembrar, de Eleia. Parmênides de Eleia. Tranquilo? Então vamos adiante. Tem um livro chamado A Metamorfose. Eu até tenho ele aqui.
não vou procurar agora não, senão eu não vou conseguir mostrar para vocês. Chamada Metamorfose. Nesse livro, o autor, Franz Kafka vai contar a história de um jovem que dorme e no outro dia ele acorda transformado num inseto. E aí ele, óbvio, vai enfrentar todas as dificuldades de alguém humano que se transforma num inseto. Óbvio que nós estamos falando de uma obra de ficção. E ninguém, nem eu, nem vocês, vamos dormir hoje e acordar amanhã transformados numa barata. Não, isso não vai acontecer. Mas todos nós estamos em permanente transformação. Sim, permanentes transformações. Vocês, por exemplo, estão crescendo. Estão crescendo o tempo todo. E lembrem-se, vocês entraram na escola esse ano. Daqui a uns 2 ou 3 anos, alguns de vocês estarão quase da minha altura. E eu tenho 1,80. Alguns de vocês estarão com os cabelos mais longos se não cortarem. Estarão com as feições mais próximas de um adolescente do que da criança que estudou as séries anteriores. Tudo isso é fruto das transformações pelas quais passamos. Percebam, nem você nem eu vamos virar baratas hoje, depois do sono. Amanhã, melhor dizendo, depois do sono. Mas nós estamos mesmo assim mudando. Hoje eu tenho bem menos cabelo do que tinha, por exemplo, quando tinha a idade de vocês. Não tinha começado a ficar careca. Mas são transformações, são mudanças que nos acompanham ao longo da nossa vida. Bom, a aparência e a essência das coisas. Vocês devem estar se perguntando, Ethel, por que lá nós temos Heráclito de um lado e em oposição a Heráclito nós temos Parmênides? Exatamente porque o pensamento desses dois filósofos são opostos. Um defende que tudo é mudança. Esse é Heráclito. O outro defende que tudo é permanência, que nada muda. Esse é Parmênides. E, para Parmênides, as aparências nos enganam. Logo, assim, a aparência de algo ou de alguém não é a mesma coisa que a sua essência. Ou melhor, não representa o que esse algo, esse alguém realmente é. Por isso a oposição aqui, Heráclito-Parmênides. Imaginem o seguinte, quantas vezes nós conhecemos uma pessoa nova e antes mesmo de tomar conhecimento, de fazer amizade, de conversar algumas vezes, a gente sempre tem uma ideia inicial. Eu acho que aquele cara ou aquela menina são chatos. Acho que muito chato, muito metido, muito boçal. Depois, quando a gente tem a possibilidade de conhecer a pessoa, de conversar com ela, de estar perto dela, a gente percebe que a gente cometeu um julgamento equivocado. A gente se deu ou se permitiu julgar pela aparência, pelo que nós estávamos captando pelos 5 sentidos. Se bem que nesse caso mais um do que um ou dois do que os 5. Mais pela visão e pela audição do que qualquer outro. E aí nós julgamos. Na medida em que conhecemos a pessoa, passamos a conhecer um pouco mais de sua essência. Quem é a pessoa? No que acredita? Quais são os valores dela? Ela é confiável? Não é confiável? Então, quando a gente começa a tomar conhecimento disso, a gente percebe que a gente se enganou. E aí, óbvio, aí a gente vai passar a se aproximar mais da pessoa. Por quê? Porque reconhece que, diferente da primeira impressão, ela é uma pessoa agradável, confiável, uma boa amiga. Tá claro até aqui? Lembrando, se tiver alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp e aí eu esclareço. Ou pode aguardar para a próxima live, que vai ser uma semana depois da prova, para tirar essa dúvida. Anota no caderno e aí fica a seu critério. Vamos adiante? Então, beleza. Heráclito e o eterno movimento. Para esse pensador,
a natureza está em constante movimento. Tudo, absolutamente tudo que existe para ele está em transformação. Nós estamos mudando, estamos nos tornando diferentes do que éramos antes. A natureza como um todo está mudando, transformando-se em outra coisa, se adaptando, se modificando. Para ele, a única coisa permanente que existe é a mudança. Fora ela, tudo faz parte de um movimento maior. Para ele, só a mudança é permanente. O resto todo está mudando, está em movimento. E aí, vamos pegar alguns exemplos comuns, até bobos, para a gente pensar isso. Imagine o seguinte, lembre-se do primeiro dia que você foi à escola, não a Copec. Pense na sua primeira escola. Consegue lembrar? Lembra de quem foi a primeira professora? Lembra do que você sentiu ao chegar ao primeiro dia na escola? Lembra da curiosidade, da vontade de conhecer todo mundo, da vontade de brincar, da vontade de fazer as atividades? Pois é. Diferente daquele momento, hoje você é uma outra pessoa. Maior, mais inteligente, porque veio acumulando conhecimento ao longo desse tempo. Mais experiente, mais segura de si. Por quê? Porque foi vivendo experiências que foram te transformando assim. Então percebam que a gente está se transformando o tempo todo. A gente não está parado, estático, sem nos transformarmos em outra coisa. Tá claro até aqui? Então vamos adiante. Para Heráclito, o movimento é a característica principal da natureza. A mudança é sua essência. Para esse pensador, Heráclito, a mudança vai nos acompanhar até o fim das nossas vidas. E mesmo depois que morrermos, o nosso corpo permanece aqui sofrendo mudanças, sofrendo alterações, entrando em decomposição, mas ainda assim mudando. Tá claro? Então eu vou adiante. Os opostos caminham juntos. Você deve estar se perguntando, como assim? Vamos lá. Imagina o seguinte. Para que haja luz, é preciso que exista sombra ou escuridão, como você preferir. Para que haja ideia de vida, é necessário que haja morte. Felicidade e tristeza, doce, amargo. Para Heráclito, as coisas elas coexistem com seus opostos. Imagine o seguinte, se você conversar com um cientista da área da física e perguntar para ele o que é a escuridão, ele vai te responder que é a ausência de luz. Pare para pensar. O que torna um quarto escuro? A ausência de luz. Se você abre uma janela ou acende uma lâmpada, deixa eu ver, acendi aqui. Você acende uma lâmpada, ó, pro meu rosto. O que nós temos? Luz, a ausência de luz que se configura como escuridão. Nesse contexto, para Heráclito, as coisas, os opostos caminham juntos. Eles coexistem como parte de um todo que é a realidade. Eles estão sempre ali. A gente só valoriza muito a vida porque a gente sabe que ela acaba, que existe a morte. A gente só superestima, só dá valor à felicidade porque a gente já foi em alguns momentos triste, ou a gente já ficou em alguns momentos tristes. Então essas coisas, elas compartilham do mesmo espaço. São opostos que não se excluem, que compartilham ali a mesma realidade. Logo, os opostos estariam sempre juntos e muitas vezes as coisas se transformariam em seu contrário. E aí tem a citação, uma fala do Heráclito que diz o seguinte: o caminho a subir e a descer é um e o mesmo. Sim. Ontem eu fui fazer uma trilha, uma pequena trilha a pé.
Na ida, nós pegamos uma ladeira relativamente alta e subimos com dificuldade, mas subimos. Na volta, escolhemos o mesmo caminho. E na volta, essa mesma ladeira que antes deu trabalho para subir, agora estava lá novamente, mas para ser descida. Então, os caminhos são os mesmos, a gente só muda a direção. Em uns momentos poderemos estar indo, em outro momento voltando. Tranquilo? Então, para Heráclito, tudo o que existe é e não é ao mesmo tempo. As coisas se modificam. O que é vida pode virar morte, o que é felicidade pode virar tristeza. O que é doce, se for manipulado, se for alterado, pode se tornar amargo. Depende muito da situação, mas as coisas mudam. Tranquilo? Tá fácil de entender, né? Esse assunto é relativamente simples. Para Heráclito haviam duas razões, o que ele vai chamar de logos. A palavra logos, e se a gente pegar uma tradução direta do grego clássico, ele vai significar razão. Então, quando vocês lerem a palavra logos, logos vem de razão. Essa palavrinha aqui, ó, significa razão. Para Heráclito, existe uma razão superior, uma força superior que organiza o caos que é o universo. Ele para refletir e chega à seguinte conclusão: se existe um caos superior que rege e organiza o universo, então provavelmente deve existir um logos humano, ou seja, uma razão humana que nos auxilia a organizar a realidade da qual a gente faz parte. Então, para Heráclito, existem esses dois logos, essas duas razões. Uma que rege e organiza o universo e outra que rege e organiza a nossa existência. Tranquilo? Então, adiante. E aí, óbvio, quando a gente pensa mudança, Heráclito não poderia escolher outro elemento primordial, ou seja, outra arqué, outro princípio originário de tudo. Você já parou para observar como o fogo se comporta? Ele não tem primeiro uma forma física, ele não tem uma forma definida, ele vai se alterando o tempo todo, ele vai se modificando o tempo todo. Depende das circunstâncias externas, depende do objeto que você está usando para produzir fogo. O desenho que o fogo assume, o formato que o fogo assume numa vela é diferente do que ele assume num fogão a gás. É diferente do que ele assume numa fogueira, num incêndio. Então, o fogo tem diversas formas de se apresentar. E para Heráclito, em função dessa mudança que o fogo passa, pela qual o fogo passa, o fogo seria o melhor modelo para a arqué do pensamento de Heráclito, para representar o elemento primordial da teoria de Heráclito. Então, o seu elemento primordial é o fogo. Para ele, tudo que existe na realidade se originou de um fogo primordial, ou seja, um fogo eterno que sempre existiu. Tá claro? Ok. Então vamos adiante. Aí chegamos a Parmênides. Parmênides vai precisar de um pouquinho mais de atenção da sua parte, porque ele vai dizer coisas que a gente não está acostumado a pensar. Ele vai nos dizer algumas coisas que a gente não está acostumado a refletir sobre. Vamos lá. Para Parmênides, as coisas poderiam mudar. Vá lá. Óbvio, ele está olhando para a realidade que nos cerca e a realidade está mudando. Então ele não poderia negar essa realidade. De acordo comigo? Estão acompanhando até aqui? Ok. No entanto, ele vai dizer que essa aparência, esse mundo sensível, essa realidade que eu, assim como vocês, percebem ou percebemos através dos 5 sentidos,
tato, paladar, olfato, visão, audição, essa realidade que a gente percebe através desses sentidos, para Parmênides, ela é uma ilusão. Por que uma ilusão? Porque elas nos enganam. Gosto de um exemplo comum. Quantas vezes a gente não estava caminhando pela rua e ouviu alguém chamar o nosso nome? Viramos meio atordoados e não tinha ninguém. Você olha, ainda procura um ou outro, mas não havia ninguém te chamando. Foi só uma impressão que você teve. Para Parmênides, isso é um engano dos sentidos. Quantas vezes, eu não sei se você costuma viajar de carro próximo do horário de meio-dia, que o sol está muito quente, mas às vezes, quando a gente está viajando de carro próximo desse horário, a temperatura está tão alta, que surgem ondas de calor no asfalto. E quando a gente olha de uma certa distância, parece que o asfalto está molhado. No entanto, é um engano. A visão nos engana. Por quê? Porque ao chegar mais perto, percebemos que o asfalto está seco. O que ocorreu ali foi um fenômeno físico, onde a temperatura estava tão elevada, que produziu pequenas ondas de calor que se tornaram visíveis aos olhos e passamos a pensar que poderia ser uma poça d'água. Então, para Parmênides, os sentidos nos enganam. A mudança só é percebida por conta desses sentidos que são enganados. Porque para ele, a essência das coisas não muda. Ela é eterna. A essência para Parmênides permanece sempre. E aí eu uso um exemplo. Lembre-se, você não vai se lembrar, né, mas pode imaginar você com 1 ano de idade. Lembre-se ou imagine-se você com 2 anos. 1 ano você estava ali pronunciando algumas poucas palavras, ainda meio emboladas, ainda meio atrapalhadas. Aos 2, provavelmente você já estivesse falando bem melhor. Aos 10, com certeza, você já estava se comunicando facilmente através das palavras. Hoje, você fala, as pessoas compreendem o que você fala e respondem. Daqui a 10, 15, 20, 30 anos, você terá crescido. Talvez tenha mudado muito o rosto ou não, talvez tenha barba ou não, no caso dos meninos, talvez tenha cabelo comprido ou não, no caso das meninas. Mas vocês continuarão sendo a mesma pessoa. Ou seja, para Parmênides, vocês terão conservado a sua própria essência. Logo, eu, Theo, aos 39 anos hoje, sou a mesma pessoa em essência de quem eu era quando eu tinha, 5, 4, 3, 2. Entende? Então, para Parmênides, apesar das coisas mudarem na realidade sensível, ou seja, nessa realidade que a gente percebe através dos 5 sentidos, nós não mudamos em termos de essência. Nós continuamos sendo os mesmos indivíduos. Logo, a razão, o que eu posso acessar pela razão é eterno, imutável. Isso para o pensamento de Parmênides. Tranquilo? Logo, a essência das coisas nunca mudam. Uma coisa não poderia se transformar em seu contrário. Olha como ele nega Heráclito. Heráclito diz que uma coisa é e pode deixar de ser. É uma coisa no momento e pode se transformar em outra. Parmênides está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo que uma coisa não pode se transformar em outra, principalmente no seu contrário. Não poderia ser e não ser ao mesmo tempo. Por quê? Porque para esse pensador, Parmênides, o ser é e o não ser não é.
E aí você deve estar dizendo, peraí, Theo, calma, calma, calma. Deu uma bugada aqui. Calma, eu explico. Imagine eu, Theo. Eu, Theo. Sou Theo. Sendo Theo, eu não poderia ser outro professor, sei lá, Mé ou Pedro. Por quê? Porque eu sou Theo. Assim como o Pedro, de robótica, não deixará de ser Pedro. Não passará a ser Mé, por exemplo. Por quê? Porque nossas essências permanecem. Eu não posso me transformar em outro. Eu sou quem sou. Você é quem você é. Então, para Parmênides, essas essências elas permanecem unidas, eternamente imutáveis, mesmo depois que a gente deixar de existir. A essência vai permanecer. Tá claro? Então percebam, a essência das coisas é fixa, eterna e imutável. Vamos adiante. Percebam que os outros pensadores, os chamados pensadores da escola jônica, pensaram as coisas dentro de, vamos dizer assim, materializações. Tem um barulho aqui porque está tendo uma obra ao lado, mas infelizmente não há como parar. Então preste atenção que vai dar para compreender. Bom, como eu estava dizendo, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto e esse último que nós estudamos agora há pouco, chamado de Heráclito de Éfeso. Eles quatro são membros da chamada escola jônica, a escola filosófica jônica. Ou seja, eles pensaram coisas que se agrupam dentro de um mesmo pensamento, que fazem parte de uma mesma forma de pensar. Na aula anterior que nós tivemos gravada também, vocês estudaram Pitágoras. Pitágoras é membro da escola pitagórica, ou seja, a escola leva o nome de Pitágoras. Já Parmênides e Zenão, que será o próximo pensador que você vai ver logo em seguida desse slide, tanto Parmênides quanto Zenão são membros da escola eleata. E aí, só para esclarecer, você deve estar se perguntando, Theo, mas havia uma escola bonitinha como é a Copec, por exemplo? Não. Não é uma escola, uma estrutura, um prédio, não, com sala de aula bonitinho, não é isso. Quando a gente fala escola, a gente está se referindo a um grupo de pessoas que pensaram a partir do mesmo princípio. Então, os chamados filósofos da escola jônica, eles acreditavam que havia uma arqué que poderia ser pensada, que poderia ser, em algumas situações, tocada. A gente toca a água, a gente toca o fogo, a gente toca o ar ou é tocado por ele. O apeiron de Anaximandro, não. Não dá para tocar o indeterminado e o infinito porque a gente não sabe o que é. Mas ele tinha uma arqué, ou seja, era um princípio originário. Já Parmênides, ele não está preocupado com um princípio, uma coisa que ele pode dar o nome. Ele está preocupado com a essência dessas coisas. E a essência dessas coisas ele vai chamar de ser. E é exatamente o ser, a palavra ser, que vai representar a essência, que para Parmênides é responsável pela criação de tudo que existe. Então percebam, diferente do fogo para Heráclito, da água para Tales, do apeiron para Anaximandro, do ar para Anaxímenes, do número para Pitágoras, para Parmênides, a arqué, o elemento primordial, é o ser, que representa a essência das coisas. Logo, para que eu seja capaz de compreender esse ser,
Eu não posso ficar ou pensar esse ser, pensá-lo, nessa realidade sensível que nós estamos, que a gente acessa através dos 5 sentidos. Não. Para entender, para compreender o ser, eu preciso pensá-lo no âmbito da razão, ou seja, a partir do pensamento. Só assim eu posso conceber acesso a esse ser. Só assim eu posso entender o ser. Porque se eu tentar explicá-lo aqui, a partir dos 5 sentidos, fica difícil, fica complicado. Porque foge completamente à nossa realidade. Eu só posso pensá-lo, eu só posso imaginá-lo a partir do pensamento racional. Tranquilo? Ó, para atingir a verdade ou o verdadeiro conhecimento do ser, e portanto de todas as coisas ou seres que existem, seria preciso deixar de lado os sentidos, tato, paladar, visão, olfato, audição, e usar exclusivamente a razão, ou seja, o pensamento. Tranquilo? E aí eu vou me encaminhando para o fim. Bom, Zenão, a mudança é um engano dos sentidos. Zenão era aluno de Parmênides e concordava imensamente com as teorias do seu mestre. No entanto, as teorias de Parmênides eram muito atacadas por seus opositores, por seus adversários. Então Zenão, na tentativa de defender as teorias do mestre, decide não necessariamente defendê-las no espaço público. Não, ele não vai para público dizer que as teorias de Parmênides são boas e tal. Não, ele faz melhor do que isso. Ele começa a observar as teorias das outras pessoas e começa a levantar questionamentos sobre a validade daquelas teorias. Ele começa a procurar pontos fracos nessas teorias. Quando ele encontra um ponto fraco, ele aí torna público, fala sobre aquele ponto fraco. Com isso ele enfraquece aquela teoria. E ao enfraquecer aquela teoria, ele automaticamente fortalece a teoria do seu mestre. Inteligente, né? E aí ele usa um recurso chamado de paradoxo, o argumento do paradoxo, que funciona de que forma? De forma simples. Ele contrapõe ideias, ele contrapõe pontos de vistas. Para quê? Para que o outro pensador perceba que o ponto de vista dele é melhor, o de Zenão, do que o do cara que está criticando a teoria de Parmênides. E aí ele cria um chamado paradoxo de Aquiles, ficou famoso na história da filosofia, porque ele imagina, no campo da razão, que uma corrida entre Aquiles, o herói grego da guerra de Troia, numa corrida contra uma tartaruga, um animal extremamente lento, nunca teria um vencedor. Por quê? Porque ele acreditava, isso ele está falando só no pensamento, galera. Ele não está levando em consideração a realidade sensível. Porque a gente sabe que na realidade sensível, com um passo, Aquiles passaria uma tartaruga. Mas na razão, o que é que ele está pensando? Ele está dizendo que se a gente bota a tartaruga no ponto B e põe Aquiles no ponto A e dá a partida para a corrida, Aquiles nunca alcançará a tartaruga. Porque quando Aquiles chegar no ponto B, a tartaruga estará no C. Quando Aquiles chegar no C, a tartaruga estará no D. E assim sucessivamente. Mas aí, óbvio, como um argumento, como um paradoxo, ele descartou a ideia de velocidade. Então, é como se os dois estivessem sempre na mesma velocidade e sempre se movimentando. Então Aquiles não alcançaria a tartaruga pela eternidade. Tranquilo? Eu espero ter sido claro. Solicito que vocês respondam as atividades. Eu vou botar no anexo aí quais são as páginas. E próxima aula a gente vai ter prova. Vai ser esse conteúdo e alguma outra questão dos conteúdos anteriores. E aí depois da prova tem uma live para corrigir as atividades. Se surgir alguma dúvida desse conteúdo, é só me mandar no zap, que aí assim que visualizar, eu respondo. Tranquilo? No mais, um forte abraço e tchau, tchau.